Paz do Senhor, alunos da Faculdade Betel. Essa será a nossa aula 11 de Filosofia da Religião. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã. Nós os somos gratos, ó Pai, por mais essa oportunidade de aprender filosofia da religião. Assunto pertinente, ó Pai, ao curso de teologia. Assunto pertinente ao nosso preparo para servir a Ti melhor. Nós te pedimos, Papai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha a nos ajudar, guardar, Senhor, aquilo que vamos aprender para servirmos a Ti melhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Filosofia da Religião, aula 11. Vamos conhecer um pouco do empirismo e do iluminismo? Nessa aula temos como objetivo comentar a influência do empirismo e do iluminismo na filosofia da religião. Pois bem, o que é empirismo? A palavra empirismo é usada para classificar a proposta surgida no período da filosofia moderna, em meados do século XV ao XVIII, que defendeu a construção do conhecimento com base na experiência. A origem etimológica do nome dessa corrente de pensamento é a palavra grega empiria, que tem sentido muito próximo ao de experiência em nossa língua. Pois bem, o conceito e a busca de evidências como fonte primária de conhecimento existiu durante toda a história da filosofia e da ciência, desde a Grécia Antiga. Mas foi com o surgimento do chamado empirismo britânico no século XVII que consolidou-se como uma posição filosófica específica, sendo o filósofo John Locke considerado o fundador do empirismo como tal. Os principais representantes do empirismo britânico foram John Locke, George Berkeley e David Hume. Esses são os três principais representantes do chamado empirismo britânico. Vejamos as principais ideias do empirismo. A experiência de que tratam os empiristas não é simplesmente uma situação vivenciada por uma pessoa, já que o estabelecimento de conhecimento requer que as experiências possam ser confirmadas. Isso envolveria minimamente que tal experiência possa ocorrer mais de uma vez, que a experiência adquirida possa ser reproduzida mais do que uma vez, portanto não pode ser apenas uma experiência pessoal, subjetiva. Por tratar-se de conhecimento adquirido por meio dos sentidos, quais seriam esses? Os 5 sentidos? A preocupação com a certeza e a caracterização da evidência são temas recorrentes no empirismo. Por outro lado, já que se investiga uma variedade mutável, uma realidade mutável, coloca-se em questão a validade dessas propostas. Pois bem, a importância do mundo material para os empiristas aproxima suas reflexões de teorias dos pensadores da ciência experimental, que obteve muitos avanços no mesmo período. A ciência experimental obteve muitos avanços no mesmo período do empirismo. Francis Bacon, considerado o fundador do método científico moderno,
deixa claro que a experiência é o elemento fundamental do conhecimento, ou fundacional, que funda o conhecimento, que dá origem ao conhecimento. Para Bacon, que é o fundador do método científico moderno, ele considera claro que a experiência é o elemento que funda, que inicia o conhecimento. Pois bem, o conhecimento científico, em todo caso, só seria alcançado após o afastamento das fontes de equívoco e engano. Afastamento das fontes de equívoco e engano, nomeadas por ele, pelo empirismo, como ídolos. E é necessário também a aplicação de raciocínios indutivos. Pois bem, então este é o empirismo. O empirismo, ele é, como vimos, uma corrente filosófica que considera a experiência como base de construção do conhecimento. É interessante também nós estudarmos a relação entre empirismo e racionalismo, que é uma outra corrente filosófica moderna. A disputa entre empiristas e defensores do racionalismo é sobre a origem do conhecimento. Há uma disputa entre as duas correntes filosóficas, empirismo e racionalismo, sobre a origem do conhecimento. Enquanto os racionalistas buscam um conhecimento que possa ser universalmente válido, os empiristas enfatizam a investigação. Ao invés de se concentrar naquilo que é universalmente válido, os empiristas eles enfatizam a investigação da realidade que se apresenta ao ser humano. O que vai gerar o empírico, vai gerar a experiência. O grupo de filósofos racionalistas implementou diversas análises conceituais. Analisou diversos conceitos e argumentos baseados em deduções. Enquanto os empiristas defenderam, em geral, os raciocínios indutivos. A ênfase na experiência não indica um abandono da razão. Há um uso da razão, não há um abandono dela na ênfase da experiência. O que esteve sob suspeita, o que esteve sob dúvida, porque o empirismo é cético, é o seu uso, o uso da razão como o único meio de alcançar os conhecimentos. Todas as propostas dos filósofos desse período, sejam racionalistas ou não, já foram criticadas, modificadas ou abandonadas. Apresentaram certamente noções e teorias que foram influentes não apenas para a continuação da reflexão filosófica, mas também para as ciências que se desenvolveram nesse período e para as teorias científicas que surgiram depois. Um filósofo que notavelmente esforçou-se por resolver os problemas indicados pelos filósofos modernos foi Immanuel Kant. Ele se aplicou a estudar, a tentar resolver os problemas levantados pela filosofia moderna ou pelos filósofos modernos. Mas e no que diz respeito à filosofia da religião, ao fenômeno religioso propriamente dito? Como se dá o conhecimento do fenômeno religioso? Se é que ele se dá em algum momento.
o empirista, não existe ideia inata. Se não existe ideia inata, se o empirista for analisar o fenômeno religioso, ele vai analisar o fenômeno religioso do ponto de vista da experiência. Analisar do ponto de vista da experiência. Seria essa uma análise incompleta que lança para as bases do futuro, para as bases da esperança, o entendimento do fenômeno religioso? Porque no que diz respeito ao cristianismo, o apóstolo Paulo diz que o que os olhos não viram, ele fala de experiência, ele fala de empirismo, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração, sentidos, experiência, é o que Deus tem preparado para nós. Então, do ponto de vista do cristianismo, a experiência maior do fenômeno religioso é lançado sobre as bases da esperança e colocado para o futuro. Seria o empirismo questionável enquanto meio de análise do fenômeno religioso? Seria o empirismo inadequado para a filosofia da religião? É algo que o estudante de filosofia da religião deve refletir, deve examinar. O empirismo, ele é cético. O empirismo é cético. Ele enfatiza a dúvida. Essa dúvida precisa ser analisada dentro da filosofia da religião, à luz das religiões e à luz do cristianismo. Porque no Novo Testamento, Tiago diz que o homem que duvida é semelhante à onda do mar. O homem que duvida no cristianismo é apontado como estando em uma situação vexatória. É comparado com uma onda do mar que vai e vem. Então, qual seria a relação entre o empirismo e o cristianismo, se é que ela existe? Seria uma relação positiva ou negativa? E o racionalismo? O racionalismo, ele é totalmente prejudicial ao cristianismo? Ou será que existe racionalismos e racionalismo? Será que o racionalismo, ele é totalmente prejudicial? Ou ele traz algo de bom, algo de equilíbrio no que diz respeito à relação entre fé e razão, tão discutida há anos, por que não dizer há centenas de anos, dentro da filosofia e mais especificamente dentro da filosofia da religião? Será que o racionalismo é totalmente prejudicial? Nós sabemos que o racionalismo, ele vai gerar mais tarde, por assim dizer, o iluminismo. E do iluminismo nós teremos o liberalismo teológico, que realmente trouxe prejuízos ao cristianismo, trouxe prejuízos à interpretação da Bíblia Sagrada. Mas será que esse é o único racionalismo? Ou há algo de positivo no racionalismo? Cabe uma reflexão também da parte do estudante de filosofia da religião. Pois bem, isto posto, comentado, feito essa provocação acerca do empirismo e também do racionalismo, vejamos o que é o iluminismo. Trata-se de um movimento de ideias que vigorou no século XVIII
em três tradições principais: a francesa, a americana e a britânica. O iluminismo francês, o iluminismo americano e o iluminismo inglês ou britânico. Na Idade Média tínhamos a teologia como a rainha das ciências. E no iluminismo este papel foi passado para a filosofia e para a própria ciência. Para alguns teólogos ainda hoje não aceitam a filosofia como rainha da ciência, não aceitam essa mudança. Eu particularmente não aceito. Se alguém me disser que a filosofia é a rainha da ciência, eu vou responder, tudo bem. A teologia é a mãe da rainha. Mas na Idade Média tínhamos a teologia como a rainha das ciências e no iluminismo, para alguns, este papel foi passado para a filosofia e para a ciência propriamente dita. Com o advento do pós-modernismo, modernismo, filosofia como rainha da ciência. Com o advento do pós-modernismo, este papel de liderança ficou com a teoria literária. Isso serve para esclarecer o demasiado interesse atual por ciências literárias. Demasiado do ponto de vista da análise, do escrutínio dos textos bíblicos. Há uma ênfase excessiva nas ciências literárias no que diz respeito a sondar o texto bíblico, colocando a razão em detrimento da fé, em detrimento do que o passado já determinou, em detrimento do dogma cristão, da inerrância das Escrituras, e assim por diante. É um assunto mais pertinente à história do cânon, à história da interpretação, não é tão pertinente ao que estamos estudando no momento, que é a filosofia da religião. Porém, isso serve para esclarecer essa mudança de paradigma, essa colocação da crítica literária em excessivo destaque, serve para esclarecer esse demasiado interesse atual pelas ciências literárias, da qual a análise dos textos bíblicos vem se utilizando cada dia mais. Mas vem se utilizando de forma positiva ou negativa? Aí cabe um estudo da história do cânon, da história da teologia, um estudo pertinente a uma outra área do conhecimento que não exclusivamente a filosofia da religião. Nitidamente se verifica que essas mudanças influenciaram a forma de compreender o mundo. Especificamente, os estudos bíblicos e teológicos, ou seja, no que diz respeito às religiões, o iluminismo e suas consequências foi de encontro, de forma talvez mais negativa do que positiva, ao cristianismo. Nitidamente se verifica essas influências, se verifica que essas mudanças influenciaram a forma de compreender o mundo, especificamente os estudos bíblicos e teológicos, o que afetou também todo o campo religioso. Todo o campo religioso que gira em torno da interpretação das Escrituras. E aí enfatiza-se o cristianismo e suas ramificações. Quando estudamos a chamada Idade Moderna, período que corresponde, didaticamente falando,
há um espaço de aproximadamente 400 anos. Didaticamente, aquilo que é chamado Idade Média corresponde aproximadamente a 400 anos, entre o século XV e o século XVIII. Percebemos que diversos autores tratam o século XVIII como sendo a época em que houve o ápice do racionalismo, iniciado com o renascentismo científico e cultural dos séculos XV e XVI. Esse ápice teria ocorrido em virtude do iluminismo, movimento, como vimos, de ideias que deu ao século XVIII o epiteto de século das luzes. Pois bem, essa impressão de continuidade e progresso que temos da época moderna não é totalmente errada. Não é totalmente errada a impressão, a visão que temos de continuidade daquilo que foi descoberto na Idade Média e de progresso. Esse ponto de vista, essa impressão que temos da Idade Moderna não é totalmente errada. Entretanto, tal impressão nos foi dada pela corrente iluminista da França. Essa impressão ela é vista via Revolução Francesa. Que via a Revolução corrente iluminista da França, que via a si própria como expoente da razão em seu estágio mais avançado. Pois bem, o iluminismo francês foi a corrente que se tornou mais popular e acabou dando-nos a própria imagem que temos da época moderna. Nós vemos a época moderna pelo viés do iluminismo francês. Isto é, uma época de progresso, de razão, de avanços científicos e de crença na razão. Alguns chegam a considerar o iluminismo como um culto à razão. O século XVIII está impregnado de fé na unidade e imutabilidade da razão. O século XVIII está impregnado de fé na unidade e na imutabilidade da razão. Ou seja, é o século da fé na razão, do culto à razão. A razão é una e idêntica para todo indivíduo pensante, para toda nação, toda época, toda cultura, pelo viés do século XVIII. De todas as variações dos dogmas religiosos, das máximas e convicções morais, das ideias e dos julgamentos teóricos, destaca-se um conteúdo firme, imutável, consistente, e a sua unidade e a sua consistência são justamente a expressão da essência da própria razão. Pois bem, vamos fazer um breve intervalo e voltaremos com as considerações finais.